Abra sua Bíblia. Como a palavra foi me passada mais cedo, então isso me deixa bem relaxado para pregar mais. Isso é bom demais, né? O livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22. Os pastores da igreja, junto com o conselho, escolheram esse livro no mês de maio, para falar sobre uma família redimida. E é um livro pequenino, mas maravilhoso. É um livro fantástico. Tá? É um livro que, dentre outros temas, fala abundantemente sobre a graça de Deus. Talvez você não tenha atentado para isso, mas é um livro que fala sobre a graça redentora de Deus. Hoje pela manhã, o pastor Tércio pregou, tá? E nós vamos expor aqui dos versos 6 ao 22. O texto diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada.
Amém. Palavra do Senhor. Nós podemos iniciar esta mensagem, esta exposição desse texto rico, com a seguinte pergunta, uma pergunta óbvia: por que Elimeleque, o esposo de Noemi, e sua família deixaram Belém? Eu não sei se hoje o pastor Tércio fez essa proposição, levantou essa questão. Por que que ele e sua família deixaram Belém, que se chama a casa do pão, a casa do alimento, a casa do sustento, a casa da providência? Deixaram, segundo os primeiros versos, por uma razão muito simples, embora complexa. Deixaram porque houve uma grande fome na sua terra. Mas eu queria chamar a atenção de vocês nesta noite para uma reflexão mais profunda com relação a esse texto. Como dizia aqui na saudação, é um texto, é um livro que fala demasiadamente da graça redentora de Deus. E a graça redentora de Deus, ela caminha, ela percorre tantas vezes pacientemente o curso da nossa vida, o curso dos nossos erros, o curso dos nossos pecados, até nos alcançar. Ela é paciente para conosco, ela é bondosa para conosco, ela é misericordiosa para conosco. Isso é tremendo, porque podemos, você e eu, nos identificarmos com este texto tremendamente. Por que deixar Belém, a casa do pão? De maneira muito rápida e introdutória, podemos responder esta pergunta de três maneiras, como forma introdutória para a compreensão do porquê do retorno de Noemi depois de grandes tragédias em sua família. Primeiro, deixar Belém significa não reconhecer a forma de governo de Deus. Era um período de fome, sim, mas era um período de fome que não estava longe do controle de Deus. Era um período de fome porque Deus havia enviado fome sobre o seu povo. Deus estava no controle de todas as circunstâncias, inclusive naquele período de fome, de tragédia, de dificuldade. Mas esta família deixa a casa do pão, porque não entendeu, não compreendeu, ou não quis se submeter ao governo de Deus, à mão de Deus, à direção de Deus. Quantas vezes nós interpretamos a história erradamente, equivocadamente? Achamos que Deus não está no controle nos mínimos detalhes. Achamos que Deus não está no controle na tragédia, na enfermidade, na crise, na dificuldade. E nos levantamos e tomamos decisões e partimos para outras bandas, para outros lugares, longe de Belém, longe da casa de pão. Porque não queremos reconhecer a soberania de Deus, a direção de Deus na história e nas nossas vidas, na vida da nossa família, tantas vezes. Em segundo lugar, deixar Belém significa não confiar em Deus. Mesmo em meio à fome, mesmo em meio à crise. Elimeleque tomou as rédeas da sua vida e da sua família e não consultou Deus. O texto não nos diz isso. Partiram, ainda que legitimamente em busca de pão, de trabalho. Mas não confiou. Não confiou em Deus. Essa atitude de partir é uma expressão de quem não confia em Deus. E é interessante porque eles eram efrateus, de Efrata. E Efrata significa fecundidade, abundância. Eles deixam Belém, a casa do pão, e deixam Efrata, o lugar da fertilidade, o lugar da abundância.
por não reconhecerem o governo de Deus, a direção de Deus, e em algum momento deixam de confiar na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Terceiro lugar, deixar Belém significa romper nossa relação com Deus. Eles romperam a relação com Deus. Foram morar em terra estranha. Foram morar entre os pagãos. Foram viver entre os pagãos. Talvez com essas pequenas e rápidas respostas do porquê deixaram a Belém, a gente consiga entender melhor dos versos 6 a 22. É um texto longo e a gente precisa resumi-lo. E aí, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, que é o tema da nossa reflexão, da nossa exposição de hoje. Quais são as características de uma família redimida? Quais são as características de uma família redimida? Há muitas, mas eu enumerei aqui 4 características de uma família redimida. E a primeira delas, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve pelas redes sociais, a primeira delas é a seguinte: torna-se imperativo reconhecer quem somos, e onde estamos. Este é o caminho de uma família redimida. É a gente, de fato, dar-se conta, através do reconhecimento, de quem somos e onde estamos. Sem essa consciência, sem esse reconhecimento, não haverá redenção em nossas vidas. Não haverá redenção em nossa casa. Não haverá redenção em nossa família. Vejam aí o versículo 20. Porém, ela lhes disse, as 2 noras, e não só as 2 noras, né, mas, perdão, as mulheres que estavam lá recebendo e saudando Noemi pela sua volta. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, que significa amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E é interessante porque o Todo-Poderoso aqui é o El Shaddai. Ela agora, Noemi, reconhece que de fato Deus é o Todo-Poderoso. Ela agora reconhece que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. É aquele que governa todas as coisas, é aquele que dirige todas as coisas. E é aquele que esteve no controle de sua vida e de sua família, ainda que em desobediência, ainda em distanciamento de Deus, ainda que por uma causa nobre, era fome. Mas ela reconhece que a sua vida se tornou amarga, dura, difícil. Isso é reconhecimento de quem ela era e do lugar existencial que ela estava. Ela admite sua triste situação, sua triste aflição. E certamente refletiu profundamente sobre sua permanência em Moabe, sobre seu sofrimento, sua tristeza, sua humilhação. O grande evangelista Charles Spurgeon dizia: o que precisamos é de menos verniz e mais verdade. Reconhecer quem somos, reconhecer onde estamos, reconhecer a nossa situação. Por isso, meus queridos irmãos em Cristo, você que nos ouve aqui nesta noite, o poder do diabo reside na mentira, no engano e na aparência enganosa. O poder do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo reside na verdade divina, recebida, crida e vivida diariamente.
Nós devemos viver sob a transparência do Espírito, que é o Espírito da verdade. Deus não espera de nós perfeição, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado filho. Deus espera de nós sinceridade, transparência, reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, e disposição para que Deus trabalhe em nós o caráter de Cristo. Nós não precisamos enganar ou tentar supostamente enganar Deus, e nem a nós mesmos. Noemi poderia ter tentado ocultar sua permanência em Moabe, dizendo, por exemplo, que aquele período foi maravilhoso e que aproveitou muito aquele tempo, mas não. Mas não. Ela recusa a máscara de uma felicidade aparente. Reconhecer quem somos e onde estamos. Vocês se lembram do filho pródigo? Do filho, na verdade, os dois eram pródigos, né? Os dois se perderam, mas um teve o desejo de viver a aparência e ficou em casa, mas estava perdido. O outro rompeu, saiu, se perdeu completamente, mas no auge da sua crise, no auge da sua dor, no auge da sua fome, ele disse: aqui estou eu perecendo de fome. Aqui estou eu perecendo de fome. É isto. Deus tantas vezes permite a crise em nossa vida para que na crise a gente reconheça como filho pródigo, a gente reconheça como Noemi a nossa própria crise. Em tantos momentos de crise, Deus graciosamente nos atrai mais a Ele. Essa é a história de tantos, de tantos. O célebre escultor francês Rodin afirmou que a beleza é a dupla verdade, interior e exterior. Assim, em sua sóbria transparência, Mara já está sendo transformada e já está começando a se tornar novamente Noemi. Que maravilha! Porque Deus vai trabalhando na crise. Deus vai se servindo da crise para demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Segunda característica é o imperativo de romper com o pecado. Primeiro é reconhecer quem eu sou, onde estou, o lugar onde eu estou vivendo, se eu estou vivendo na presença de Deus, se eu estou de fato buscando a face do Senhor. Mara reconhece que não. Noemi reconhece que não. Agora, há uma necessidade imperiosa de romper com o pecado. Vejam o versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, a terra onde havia habitado, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Esse versículo eu gosto demais, porque nele há todo um simbolismo aqui do arrependimento, do romper com aquilo que está errado, do romper com a história passada, de reconhecer os erros, mas não só ficar na consciência, mas de fato tomar atitudes concretas para deixar o passado, deixar aquilo que não está agradando a Deus. Isso é tremendo. Noemi teria morrido em Moabe e sido sepultada ao lado de Elimeleque e de seus 2 filhos, se não tivesse tomado, em um momento decisivo, a firme decisão de romper com sua situação moabita. De fato, era necessário deixar Moabe
E foi exatamente isso que ela fez. Os versículos 6 e 7, se observarmos bem, há uma sequência aqui de verbos todos de movimento, de verbos de ação. Ela se levantou, voltou, saiu, puseram-se a caminho para retornar. Todos verbos de movimento. Todos verbos que mostram, que explicitam essa atitude de ruptura com aquilo que não estava certo. Isso é tremendo. Todos esses verbos são expressões, né, de um processo de ruptura. A dinâmica de uma verdadeira redenção é romper ao voltar e voltar rompendo. Aqui, queridos irmãos, tocamos no núcleo essencial da obra redentora de Deus. Reconhecer e romper. Reconhecer e romper. Não basta só reconhecer. É preciso romper com aquilo que não agrada a Deus. Voltando ao filho pródigo, Lucas 15, versículo 20, nos diz: levantando-se e foi para seu pai. Ele não só reconheceu a sua miséria, a sua fome, a sua degradação física e espiritual e moral, mas ele toma uma atitude. Ele levantou-se e foi para o seu pai. Ainda estava longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Sim, queridos irmãos, é porque retorna, meu Deus, que me ama, que sou capacitado a abandonar o mau caminho. A graça de Deus está permeando a vida de Noemi, a graça de Deus estava permeando a vida do filho pródigo. Retorno porque tenho a feliz possibilidade de voltar para ele. Isso é graça. Isso é manifestação da bondade de Deus. Porque por mim mesmo não tenho condições de romper. É Deus agindo, é Deus se manifestando, é Deus revelando a sua graça. Na verdade, é o amor compassivo de meu Pai que me dá forças para abandonar minhas infidelidades. E o pródigo rompe e volta para casa. Por isso, queridos irmãos em Cristo, se não há retorno sincero a Deus, sem uma ruptura clara com a maldade, também não há ruptura verdadeira com a maldade, sem um retorno sincero a Deus. É preciso romper com o pecado. Terceira característica de uma vida e de uma família redimida. Vemos aqui no texto o imperativo de retornar à fonte da bênção. Não é voltar para qualquer lugar. É voltar para o lugar certo. É voltar para a fonte. É voltar para as origens. É voltar para o caminho correto. O versículo 22. Assim voltou Noemi. Olha que maravilha. O verbo é claro, clássico. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram aonde? A Belém, de onde nunca deveriam ter saído. De onde nunca deveriam ter saído, mesmo na crise. Porque Deus é o Deus também que governa na crise, que sustenta na crise. E elas voltaram no princípio da cega da cevada. Por isso, irmãos e irmãs, retornar a um lugar específico, em um momento importante, foi exatamente o que Noemi fez, movida pela graça de Deus, certamente. Ela volta para Belém, a casa do pão. Eis uma das grandes características do arrependimento.
tomar o caminho certo, o caminho da vontade de Deus. Quantas vezes nós nos desviamos? Quantas vezes nós tomamos uma paralela? Às vezes até sem sair da igreja. E isso acontece muito. A gente está na igreja, mas a gente toma uma paralela, um caminho paralelo e vai. Mas todo o caminho paralelo, ao longo deste caminho, nós vamos nos afastando. Sutilmente, vagarosamente. Noemi volta. Volta para onde? Volta para Belém. Volta à fonte da bênção. Vejam o versículo 21. O versículo 21 nos diz o seguinte: ditosa eu parti. Eu parti cheia de felicidade. Ditosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Isso é tremendo, irmãos. Ora, é interessante porque no versículo 20, como lemos, ela usa o nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, ela usa o nome no hebraico Iavé, o Deus da aliança. O Deus da aliança. O Deus que, apesar do seu povo, o Deus que, apesar de você e de mim, é o Deus da aliança sempre, é o Deus fiel, é o Deus cheio de graça, é o Deus que nos busca lá onde nós estamos. Às vezes longe, afastados, com o coração frio, com o coração empedernido, com o coração endurecido. A graça de Deus nos alcança sempre. O que ela está dizendo aqui é que ela foi movida pela graça do Deus da aliança, pelo Deus fiel, pelo Deus gracioso, pelo Deus misericordioso, pelo Deus bondoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, de mãos vazias. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor, mais uma vez, Iavé, se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso El Shaddai me tem afligido. Ela reconhece, no meio da luta, no meio da tragédia, da perda do marido, da perda dos filhos, ela reconhece a graça de Deus. Ela reconhece a bondade de Deus. Deus é o Deus que concede graça, mas é o Deus que prova, mas também é o Deus que socorre. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu não sei se já disse isso aqui, mas durante os 10 anos que passamos na França, os últimos 4 anos e meio, Deus me fez passar por um tempo de muita aflição. Eu me submeti a 9 cirurgias em 4 anos e meio. Uma a cada semestre. Um câncer, 3 cirurgias em função do câncer e 6 tumores no ouvido. E a coisa foi tão precisa que foram 3 tumores de cada lado, para não ter ciúmes, não ter problema do ouvido direito nem do esquerdo. 3 de cada lado. 6 cirurgias. 58 dias com uma bactéria que atingiu meu ouvido, quase chegando na meninge. Fiquei 58 dias com o catéter em casa para não ficar internado, sendo visitado 3 vezes ao dia por 3 enfermeiras para aplicar o remédio, doses cavalares de antibiótico. Mas, ao mesmo tempo que Deus prova, Deus concede graça. Deus dá força para superar. Deus dá alegria para suportar. E pela graça dele, eu enfrentei todas as cirurgias, todo o tratamento, com muita alegria. Com muita gratidão. E quando terminava os 30 dias de resguardo de uma cirurgia, eu voltava a correr.
Ficava ansioso para terminar o 30º dia, para eu começar a correr de novo. Alguns meses depois, mais uma cirurgia. E mais uma cirurgia, e assim foram 9. Esperamos que aqui não seja tão duro assim, né? De volta ao Brasil. Festejei agora em fevereiro, 1 ano sem cirurgia. 1 ano sem cirurgia. Falei, oh, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E festejei correndo. Festejei correndo. É assim. Deus é aquele que é o Senhor da graça, é o Deus que prova muitas vezes, mas é o Deus que socorre, sempre. Bom e fiel. Bom e fiel. Noemi retorna à fonte. E, por fim, a quarta característica de uma família redimida trata-se do imperativo de recomeçar uma nova vida. Recomeçar uma nova vida. O versículo 22 nos diz isso. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, agora ela volta, né, sem marido, sem os filhos, mas volta com uma das noras. Volta com uma moabita, pagã, que havia se convertido. Ela declara aqui: o teu Deus será o meu Deus, onde quer que tu fores, irei eu. Usamos isso bastante em casamento. Ela se converte, ela entende o Deus da graça, ela se rende ao Senhor. A outra não, volta. Mas Ruth entra em Belém com a sua sogra. E ambas vão recomeçar uma nova vida. Ambas vão recomeçar uma nova vida. Eu vou aqui lhes adiantar, mas o capítulo 4 de Ruth vai nos dizer que é de Ruth que casa-se, que se dá também origem ao Messias, a Jesus, nosso Salvador. Isto é ou não é graça? Isto é ou não é manifestação do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus? Irmãos e irmãs, nem sempre somos responsáveis pelas circunstâncias que nos acontecem, mas sempre somos responsáveis pelas reações a elas. Sempre. Quantas vezes enfrentamos e atravessamos lutas que fogem do nosso controle? A causa não é nossa, mas a reação que podemos ter a elas, essa é responsabilidade nossa. Como temos reagido às circunstâncias difíceis, às perdas, às crises, aos traumas, às dores? Que nesta noite possamos aprender com Noemi, possamos aprender com Ruth. Perderam tudo, mas voltaram, movidas pela graça. Reconheceram, romperam, retornaram e recomeçaram. 4 verbos, todos começados com R. Guarde isso. A mensagem dos 4 R's. Reconhecer, romper, retornar e recomeçar. Movidas sempre pela graça de Deus.